E aí, beleza? Aqui é Flávio Staiano, Economaster BR, seu canal no YouTube. Hoje eu venho com um assunto barra pesado. Primeiro vídeo mesmo do canal. Eu vou falar sobre, acho que a pior, ou uma das piores, vai depender muito de que você acha ou não. Que é um item que corrói a renda do brasileiro. Não só do brasileiro, qualquer outro país do mundo, é sempre isso, é um fenômeno econômico, que é a inflação. O dragão inflacionário, que cospe o fogo e come a renda do brasileiro, né? Queima. Mas o que é a inflação? Inflação é aumento de preços contínuos, né, da economia. Então, por exemplo, eu tenho uma renda X que me servia para consumir, para comprar minha cesta básica de alimentos, quais seja essa cesta, né? Pagar minhas contas todas, aluguéis, telefone, prestação de alguma coisa, e me sobrava alguma coisa para me divertir com a família. Um exemplo. Com a inflação, alguma coisa você vai perder. Geralmente o passeio final de semana com a família. Então isso corrói, isso tira a liberdade de consumo, isso tira o bem-estar da família, impacta diretamente na renda, reduzindo o seu poder de compra. Reduzindo o poder de compra, e você dá uma insatisfação tremenda. Por quê? Porque tudo que você trabalha, tudo que você adquire com o seu suor, parece que se esvai na sua mão. Isso é inflação. Tá? Mas é só isso. A inflação é isso. Bom, aumentou o preço, eu vou ter que consumir menos, vou ter que me desgastar para administrar minhas contas e acabou. Inflação é isso. Não, não é isso. Não é apenas isso. Ela tem causas, ela tem fatores geradores, né? E quais são os fatores geradores dela? Quais são as responsabilidades? Quais setores estão envolvidos? É governo? São empresas? O que está ligado a isso? O que faz um produto aumentar de preço? Qual é o impacto que isso tem na economia geral? No nosso PIB, por exemplo? Isso eu vou tratar aqui nesse canal, agora nesse vídeo. É um assunto complexo, eu espero não ser muito demorado com esse assunto, tentar levantar alguns fatores o máximo possível em pouco tempo. E é isso. Bom, inflação, aumento de preço. Ok. Como se dá esse aumento de preço? Bom, o produto final está lá na prateleira do supermercado, você vai num determinado dia, está lá, um azeite que custa, vou dar exemplos, R$6. Aí você compra aquele azeite, beleza, consome ele durante um mês ou mais, né, depende do consumo que você vai fazer do produto. Aí no mês seguinte, você vai com a mesma renda, o mesmo valor, né, que você gasta na cesta de produto, na sua cesta básica de alimentos, que aqui é de sua despesa, né, alguma coisa que você compra assim. E você vê que o azeite aumentou de preço. Isso impacta, né? Então ou você vai trocar de marca, uma marca mais barata, ou simplesmente vai pegar um outro produto, ou simplesmente não pegar um produto complementar. Simplesmente vai deixar de comprar azeite, às vezes. Tá? Ou vai pegar um pouco mais de renda que você utilizaria para um cinema, para um passeio, ou para o pãozinho, e vai comprar aquele azeite. Então, de alguma forma, você vai ter que gastar mais com aquela cesta de produtos do que você vinha gastando antes. Isso corrói a renda. Mas isso em si é inflação? Não, não é. Porque aí você vai no período posterior a esse, vai no outro mês, no terceiro mês, e o produto volta ao preço anterior, ou você pega uma promoção. Opa, então
Não foi inflação. No período foi inflação, depois deflação? Não, não foi. Note, é aumento generalizado e persistente dos preços. Numa cesta de produtos, qualquer que seja, né, aquela que você compre, você vai ter alterações. Você vai pegar promoções, você vai adquirir outros produtos. Então o gasto que você tem, ele vai alterar, ele vai ter uma alteração mês a mês. Vai depender de suas necessidades, vai depender do produto que você vai comprar, do preço que você vai encontrar, né, e da forma com que você procura esses preços nos diferentes pontos de compra. Isso interfere diretamente. Então isso por si só não é inflação. Né? Por que esse azeite subiu, aumentou de preço? Sei lá, a empresa que produz o azeite, por alguma razão, comprou, sei lá, as azeitonas para refino do azeite com preço mais alto naquele período. Ou ele teve algum problema de custos, ele teve que repassar isso ao produto final. Pode ser. Ou por algum problema sazonal, sei lá, da produção de azeitonas. A azeitona subiu o preço e ele teve que passar isso para o consumidor. E quando a azeitona ou qualquer outro item de custos de produção diminuiu, ele simplesmente também diminuiu o preço do produto final. Até porque existe concorrência de outras marcas. Então é uma coisa que fica muito próxima uma da outra. Vai diferente de marca, mas isso aí é outras questões. Isso não é inflação. Tá ok? Inflação é quando isso persiste. Então, a inflação é aquilo que interfere diretamente no preço dos produtos e aquilo persiste e continua. Isso não dificilmente cai. O preço não vai cair. Isso é inflação. Isso vai corroer sua renda e é complicado você reaver o poder de compra depois que a inflação impacta diretamente. Por isso que os governos têm suas políticas econômicas, tem um debate econômico tremendo em relação às ferramentas de combate à inflação. Isso eu vou falar aqui. Então você tem, de uma forma geral, você tem 3 tipos principais de inflação. Quais são esses tipos de inflação? Você tem a inflação de custo, que é essa que eu disse agora, né? Então você tem os produtores ofertam, né? Eles disponibilizam para vocês os produtos que a gente consome. E esses produtos, eles têm um preço que é fixado, né, depois da produção. E tudo aquilo que os insumos de produção de uma empresa, que tem o seu custo, se eles tiverem uma elevação persistente, veja bem, persistente, dos preços. Por exemplo, estou usando o maquinário precisa de óleo diesel, e o óleo diesel aumentou de preço. Ou eu compro um insumo químico importado, e o câmbio interferiu diretamente no preço internacional, e eu estou pagando mais caro para produzir o mesmo. Então eu vou repassar isso para o consumidor. Isso é persistente. O que isso vai impactar diretamente? Os salários. Também é um custo do produtor. Teve uma indexação salarial, eu tive que aumentar os salários da minha mão de obra, e por conta disso eu tive que aumentar o preço do meu produto, que é um custo unitário, aumenta, então eu vou ter que passar isso para o consumidor. Isso não volta. O preço não vai baixar, não vai voltar ao patamar anterior. Então você teve uma elevação dos preços. Isso isso é a causa da inflação de custos, que é chamado choque de oferta. Você já deve ter ouvido alguma coisa assim nos telejornais, algum economista falar: houve um choque de oferta, por isso a inflação aumentou. É culpa do empresário? Do mercado, vamos dizer assim, né? Porque ele só, por esses motivos, não foi o causador do aumento do preço. Ele tem que repassar isso, né? Ele perde aquilo que ele objetivamente busca, que é o lucro. Toda empresa visa lucro.
né? Ninguém é bonzinho, ninguém é, né, santo no mercado. Então o que acontece é isso. São fatores de custo de produção. Você tem uma pincelada também rápida, você tem a inflação de demanda. O que é inflação de demanda? Há um aumento dos salários, tá? Constitutivamente o poder de compra das famílias aumenta. Então a pessoa que não comprava carne, por exemplo, ele vai comprar mais carne. E essa quantidade de carne disponível na economia, ela é fixa. Dificilmente ela aumenta tanto quanto aumenta a demanda. O que é demanda? É o potencial de consumo das famílias. Potencial. Ele não se realizou ainda. Tá? Ele só se realiza quando você vai lá na caixa registradora e paga seu produto e leva para casa. Efetivamente vai consumir ele posteriormente. Mas economicamente é isso. Você pagou aquele produto, você consumiu. Tá, okay? Enquanto ele está na prateleira, ele foi ofertado, ele está lá, mas você não consumiu. Então existe uma demanda. Então essa quantidade de produtos na prateleira, vamos dizer que é uma quantidade ofertada fixa. Ela só vai alterar dependendo da capacidade produtiva das empresas. Isso demora mais tempo para acontecer, para se realizar, do que propriamente o gosto de preferência das famílias em comprar um produto. Não sei se vocês entenderam isso. Então as famílias vão lá consumir o produto, vão demandar esse produto. Aumentou a renda, eu estou consumindo mais carne que antes. Que bom, né? Que bom. Só que a produção de carne, ela não é fixa, mas também não altera tanto. É difícil você de uma hora para outra você fazer assim, né? Puf, eu tenho mais boi no pasto. Não, você tem que ter um ciclo de reprodução. Então ela demanda um tempo maior para se ajustar ao novo equilíbrio econômico do aumento da demanda. Então por conta disso, justamente essa lacuna, essa diferença entre o aumento da demanda em relação àquilo que é ofertado, vai fazer com que haja uma elevação do preço do produto. Ou seja, os consumidores eles vão querer consumir aquele produto e vão competir entre eles, isso a teoria trata dessa maneira, vão competir entre si para conquistar aquele produto que está na prateleira. E quem está ofertando vai, claro, aumentar esse preço, até para equilibrar. É uma lei da oferta e da demanda, né? Vai aumentar esse preço porque ele sabe que vai vender. Né? Não vai ficar parado na prateleira. Porque tem gente que está disposto a consumir aquele produto. De uma forma assim, bem genérica é isso. Tá ok? E você tem uma inflação também, que essa é a mais perigosa de todas, que é a inercial. A inflação geradora, ela gera uma outra elevação de preço. Ou seja, há uma indexação econômica dos preços da economia. Então, por conta de uma inflação anterior, eu corrijo o meu produto ao preço anterior e isso indexa a economia numa inflação anterior. Então, isso só escalona o preço das coisas. Às vezes eu não tenho nem paguei pelo custo. Eu não tive isso. Eu não tive esse problema. O meu custo continua o mesmo de produção. Mas por uma indexação, uma correção monetária, né, pela utilização de um índice de correção, ou por conta de um imposto, né, ou por conta de outros fatores correlacionados, os preços gerais da economia começam a se elevar. Isso é um problema sério, porque dificilmente você consegue controlar isso. Né? O que está acontecendo agora, 2015, né, vou colocar até a data. Hoje é dia 22 de junho. A gente está discutindo bastante hoje nesse período a inflação no Brasil. O nível de produção está diminuindo, você tem vários problemas aí também, o cambial, que também interfere diretamente no preço dos produtos. Então isso provoca uma corrida inflacionária.
A expectativa do aumento de preços provoca aumento de preço. Como isso acontece? Você gera uma inflação psicológica. Então, por exemplo, a inflação, eu tenho relatórios do Focus, né, que é do Banco Central, eu tenho relatório da empresa X ou do Y, a televisão soltou, o economista disse que a previsão da inflação até o final do ano seja de X%. O que o empresário vai fazer? O que nós vamos fazer? A gente vai consumir menos. Se você tinha planejado ir viajar, se você sabe que vai ter inflação, que isso vai corroer a sua renda no final do período, o que você vai fazer? Ou você vai poupar ou você vai investir. Você não vai consumir. Se você não consome, você não está adquirindo o produto que foi produzido. Logicamente, o empresário, pensando nisso, o que ele vai fazer? Não, peraí, não vou produzir o mesmo nível, porque se eu produzir no mesmo nível, eu não vou vender, eu vou ter prejuízo. Então eu vou diminuir minha capacidade produtiva. E, consecutivamente, o empresário pode ou não vir a ter que desempregar. Esse desempregado, essa pessoa que está fora do mercado, ela vai ter problemas financeiros, ela vai consumir, claro, menos, porque ela não está dentro da atividade econômica. Isso vai causando ciclos de problemas econômicos e sociais. Então, assim, um dos componentes principais, e por isso que eu dei uma pincelada apenas, mas por que está acontecendo isso agora? Essa tendência maldita de sermos pessimistas. Tá? Isso é um fator que é difícil você mensurar, porque é um fator psicológico, que, se você bem lembra, você está assistindo esse vídeo, você vai lembrar disso, já em 2012 já se falava disso. No tempo já no período eleitoral, aí o negócio vira cataclísmico, né? O negócio é terrorismo, um partido falando do outro, e aí fica aquele terrorismo. Se tal votar, se o tal partido for eleito, vai subir inflação. Se não sei o que, vai subir inflação. Se o dito Cuso não fizer alguma coisa política, se aquele cara não for aprovado, vai subir inflação. Então você tem um determinante psicológico muito forte nisso. Isso se explica por esses mecanismos que eu disse agora. Todo investimento produtivo, tá? Todo ele, ele tem que ser pensado racionalmente. Aí você vai me dizer, tudo bem, é metricamente calculado. Você usa matemática para isso, você tem ferramentas matemáticas para isso. Nem sempre. A ferramenta matemática, tá como o nome diz, é uma ferramenta. Mas quem age somos nós, seres humanos. Então, por isso que eu falo, economia não é somente matemática. Economia é social, uma ciência social. Ela tem vários fatores sociais, sociológicos, antropológicos, culturais. Então é complexo falar de economia, você não consegue colocar todos os itens, por exemplo, numa estimativa de pretensão de saber se alguma coisa vai acontecer, uma previsão, você está 100% correto. Não existe isso. Tem as previsões econômicas. Aí vem os caras e falam, né? Os economistas são os principais causadores dos problemas sociais no Brasil, porque eles erram. Ninguém é médio. O economista não é médio. E é errado pensar assim também. Tem muito economista que vai na televisão, que vai nos jornais, quer ver aqueles relatórios lindos, maravilhosos, dizendo, a inflação no período vai ser tanto. Quem é ele para falar isso? É Deus? Não é Deus. Ou qualquer outra entidade? Não é. Não vai conseguir acertar. Ele pode chegar próximo, mas porque existe uma tendência
a tendência que ele já verificou, e por experiência profissional ele pode até chegar próximo. Isso ajuda, ajuda. Mas se o cara colocar uma pitadinha de situações negativas, ou induções negativas, dizer, vai acontecer isso, para lá. Vai apavorar o mercado vai ficar apavorado, vai ficar recrudescido, vai começar a reduzir seus investimentos. Isso é bom para quem? Isso é bom para quem? Para o mercado financeiro? Para aplicações financeiras especulativas? Então é bom, é interessante falar dessa maneira, porque aí você fica mais atento, se não, já não estava, né? As maquinações. Para você tentar entender e não ser manipulado pelas informações que você consome. Como aquilo apresenta, como eu já disse na apresentação do canal. Você tem interesse envolvidos. Se um economista chegar para você ou qualquer outro profissional, chegar na televisão ou qualquer meio de comunicação e falar alguma coisa sobre o mercado, veja onde ele trabalha. A quem ele trabalha. Se ele está dizendo uma coisa isonômica, sem interesse, ou sem interesse de alguém, né, porque ele é contratado, ele é pago, de uma certa forma ele trabalha para alguém. Então, assim, fica atento a isso, né? Tem muito cordeiro aí que não é bem cordeiro, é lobo. Então fica muito atento. Aí eu falei uma das causas, né, que eu estou falando isso. Mas você também tem outro problema, né? Porque aí pareceu que eu estou falando de empresas, né? Estou falando de mercado, que a causa da inflação é o mercado. Não é bem isso, também não é. Você tem outro lado da moeda. Você também tem a elevação de impostos. O mau uso na máquina pública, que acarreta uma necessidade maior de arrecadação para pagar os seus custos, que é o custo do governo. Tá? Então, isso é o que acontece. Por qualquer motivo, sei lá, por isso que procura saber, nunca a gente pode falar é isso, é aquilo. Vai ter que saber porque vai depender do período que você está falando, das necessidades contemporâneas, das situações econômicas internacionais. O governo, o nosso governo brasileiro, a gente está longe de ser um país comunista, tá? Vamos parar com essa palhaçada aí, porque não existe isso. O mercado é globalizado, é financeiramente intrínseco e é assim uma coisa, quase uma rede. Não dá para você sair do mercado assim, fechar sua economia. Até Cuba agora voltou a ter relações com os Estados Unidos, ou vice-versa, né? Vai depender de quem foi, né? O primeiro a dar a mão. Então, assim, o mercado, a gente vive no mundo capitalista, tá? Isso é bom, isso dá liberdade. Mas por conta disso também, você tem os problemas, os agravantes. Quais são os agravantes? Se acontecer alguma coisa, se a China deixar de comprar carne do Brasil, ou comprar os produtos que ela necessariamente compra do Brasil, isso impacta na economia. Isso impacta na economia. Na balança de pagamentos, que vai interferir no dólar, isso eu vou tratar depois, tá? Então guarda. Esses pontinhos que eu estou falando aqui, vocês vão guardando. Tá? Todos esses vídeos que eu vou fazendo vão ser complementares. Então eu vou falar do câmbio, eu vou falar de produtividade, eu vou falar de mercado externo. Tá? Mas como hoje é a inflação, então isso, por exemplo, inflação. O câmbio, a gente sofreu um problema cambial tremendo porque a gente não mais produziu aquilo que não vendeu aquilo que deveria vender porque a China deixou de comprar, ou a Rússia deixou de comprar os produtos nossos. Isso afeta diretamente a entrada de dólar na economia. Isso afetando diretamente a entrada de dólar na economia, você vai ter mais real do que dólar. Então a nossa moeda vai valorizar. Valorizar não, vai desvalorizar. Porque quanto maior a quantidade de um bem, menor o preço dele. Então isso para qualquer produto. Lembra que eu te falei da demanda, da oferta? Para dinheiro também, para moedas também acontece isso. Internacionalmente. E é o que está acontecendo agora. Tá? O mercado internacional.
está se aquecendo e está se recuperando de uma crise, aquela crise de 2008, crise imobiliária, lembra? Aquilo lá. Então, estão se recuperando. Essa recuperação econômica, o que está fazendo? Está fazendo que produtos que estavam sendo comprados pelo Brasil sejam comprados por outros países em desenvolvimento. Recuperação econômica, meu caro. É assim que acontece. Maior competitividade. E o Brasil ele não é tão competitivo, por várias razões estruturais. Isso afeta diretamente a nossa economia. Aí o governo começa a arrecadar menos, em qualidade, né? E aumenta os impostos. Aumentou os impostos, impacta diretamente na cadeia produtiva, afeta diretamente a nossa renda, porque o nosso imposto de renda, por exemplo, vai impactar. Por quê? Porque o governo ele deixa de reajustar o imposto de renda. Então, cada vez mais, aquele que ganha menos vai ter que pagar. Entra naquela parcela de pagamento do imposto de renda. Isso aumenta a contribuição e esses 15% vão ser pagos de alguma forma do seu bolso. Então, os de menos renda começam a arcar também com isso. A empresa tem que arcar com aumento tarifários. Um reajuste de energia elétrica afeta diretamente na produção, no consumo doméstico, que também vai diminuir seu poder de compra, porque parte daquilo que você vai pagar nesse aumento tarifário poderia ser gasto com outra coisa. Isso está corroendo, isso vai começando a corroer. Então, causas e efeitos acontecem. Tá? Isso é um problema sério. Aí você fala, então isso é governo? Sim. Aí o governo entra na jogada. Aí ele precisa entrar com políticas econômicas, de ajustes fiscais, ajustes monetários, taxa de juros Selic, vocês lembram? Aumentar a taxa de juros Selic implica no quê? Aumento da taxa de juros na economia, que tudo vai indexando. Você vai pagar mais caro o seu empréstimo. Vai dependendo também da concorrência entre os bancos. Então tudo implica. O crédito vai ficar mais caro, as pessoas não vão consumir tanto, porque com o empréstimo mais caro você não vai adquirir aquele bem que você gostaria de adquirir e que sua renda não satisfaz ainda, não consegue pagar, né? Você não tem renda suficiente, você vai atrás do mercado, que é uma renda complementar. O crédito nada mais é que isso, uma renda complementar, que depois vai ser paga com juros. Então no segundo momento sua renda vai diminuir mais ainda. Então você tem várias implicações, tá? Então é uma coisa a ser pensada. E aí você vê, você tem várias cabeças sobre o tema, né? Você tem ideologias para se tratar do tema. Você tem a ideologia monetarista, neoliberal, que diz que o custo de fatores, a produtividade, por exemplo, se os salários aumentam mais do que a produtividade de um país, a inflação se estabelece num nível maior. Como isso acontece? Você há um aquecimento da renda do brasileiro, como aconteceu agora, né, que vinha acontecendo até 2013. Mas a produtividade não aumentou. Ou seja, não existiram investimentos suficientes para o crescimento da produção do país. Isso é uma mentalidade monetarista. Tá? O impacto. Então você tem um problema de custo de fatores como a principal base para a ideia monetarista. Os impostos. Então, quanto mais o governo estiver ligado à economia, ao mercado, maior o impacto dessa ação em relação ao preço dos produtos.
Então, quanto menor a intervenção do governo, melhor para os mercados, porque eles interagindo entre si, eles chegam num equilíbrio ótimo de preços. Tá? De outra maneira, de outra forma também, existem os estruturalistas, que dizem o seguinte: por conta dos oligopólios, o que são oligopólios? São conglomerados de empresas ligadas entre si, que pelo poder que eles têm de mercado, eles podem auferir o preço que querem, conseguindo assim um maior markup, que é o que? O lucro que eles almejam. Então o poder de mercado também ofere poder de preço, de precificação na economia. Isso retira, em parte, já é o contrário, né? Isso retira, em parte, o problema de dizer que o governo é responsável pela inflação, né? E os estruturalistas dizem o seguinte: ó, existe sim uma necessidade de intervenção na economia. Tá? E vai depender de quem vai falar sobre isso, né? Se é um marxista, se é um keynesiano, então, desenvolvimentista. Então você tem vários fatores ali, né? Você dizer que um é verdade e o outro é mentira, ou seja, falar que um é verdadeiro e excluir o outro, para mim, na verdade, eu acho uma baboseira, porque são os dois. Tá ok? São os dois. Você tem monopólios, você tem oligopólios, e você tem um governo que vai agir em relação aos interesses que ele precisa, sei lá. A gente sabe como funciona o Congresso, certo? Você tem os financiadores de campanha, que são as empresas. De outra forma, você também tem as necessidades do governo de ele sobreviver. Então ele vai aumentar imposto. Esse imposto vai recair em quem? Né? Nas empresas, primeiramente. Só que você tem outro problema, que aí é uma coisa real, porque aí eu simplesmente afirmo e também aceito isso, né? Que é uma verdade. A inflação é um imposto sobre o pobre. Quem sofre com a inflação são os mais pobres, são de renda mais baixa. Por quê? Vou explicar agora. Por que você vê um monte de gente lá, os empresários, meu Deus, porque vai vender menos. Vai vender menos. Mas ele pode, por exemplo, se quando acontece algum aumento de custo para ele, como eu já expliquei, ele vai repassar esse aumento de custo para o produto final. Então ele tem meios de indexar o prejuízo dele para frente. Ele não vai perder. Ele pode perder a longo prazo, mas no curto prazo não perde. Entendeu? Se a coisa persistir, pode sim perder. Pode. Ou não. O dono da padaria, se ele pagar mais caro a farinha, ele vai aumentar o preço do pãozinho. O empresário que vende pneus, se ele tiver problema com algum produto químico que ele utiliza na fabricação do pneu, ele vai repassar isso ao produto. O banqueiro, quando acontece, por exemplo, uma taxação pelo Banco Central do compulsório que o banco paga, que é a taxa de juros que tem que pagar para o Banco Central. Quando acontece esse aumento do compulsório, o banco repassa isso ao crédito, ao preço do crédito, que é o produto que ele vende. É o crédito. Então a taxa de juros que você vai pegar no banco agora é maior. Então ele consegue indexar esse preço e não ter prejuízo. Ou tão prejuízo, ou no mesmo nível, que aquele que é o trabalhador. Que não consegue indexar o seu prejuízo na relação ao preço que ele paga na própria renda. Não consegue fazer isso. Não consegue. A poupança não vai pagar a mesma coisa. Ele não vai ter dinheiro suficiente para poupar, porque como ele tem a renda dele é baixa, ele simplesmente vai utilizar toda a sua renda para sobreviver. Então você tem inúmeras possibilidades de entendimento de que efetivamente a inflação ela corrói
a renda do brasileiro mais pobre, principalmente, corrói todo mundo, mas mais dos mais pobres. Então, assim, é bom falar sobre isso de uma maneira mais assim, como se fosse uma conversa, para você entender. E o assunto não se esgota. Que não adianta o que te falem, o que eu estou falando também, tá? O interessante é você buscar entender os interesses por trás de tudo que é falado. O governo, ou sei lá, uma pessoa, um ministro falando na televisão, tudo bem, você tem que ouvir o que ele está falando, ouça sempre, é bom diálogo, não vai fechar sua cabeça, o governo está falando, não quer saber, não quer, Não é bem assim, ouve, tá? Ouça, com atenção, para questionar. Da mesma forma, você tem que fazer isso com aqueles que você segue, que você consome, que são as notícias. Você vê falando sobre inflação, dá uma olhadinha na fonte, dá uma olhadinha no cálculo, às vezes se você tiver um tempo para fazer isso. Peraí, aumentou isso? Tá, beleza. Mas será que isso é inflação mesmo? Ou é aquelas inflações mensais, né? Aqueles índices mensais. Mas será que isso aqui é inflação? Nossa, subiu 0,40%. Meu Deus do céu, aumentou 0,40%. Acabou o mundo. Aí no período seguinte, a inflação é 0,10. Pronto, ficou na média do ano. Às vezes a inflação ficou menor que aquilo que você esperava. Então, assim, não faça expectativas negativas. Porque expectativas negativas geram outras negativas. Isso impacta diretamente na nossa economia. Tá? Isso é um fato. Então, assim, o que a gente mais vê nos telejornais, nas mídias, qualquer que seja, é negativismo. Vamos parar de ser negativo. Vamos ser realistas. Sabe, está faltando realismo no Brasil. Toca um terrorismo do caramba e a gente fica aí perdido, porque a gente também fica aterrorizado. Pô, isso é complicado, sabe? Eu via até 3 anos atrás um monte de empresas querendo investir no Brasil. Você também via isso nos jornais, alguns jornais especializados, sobre comércio, sobre empresas, que estavam aumentando o investimento externo no Brasil. Por que estava aumentando? Porque as empresas podem ganhar no Brasil. O Brasil tem um potencial imenso, imenso. Você tem uma demanda reprimida tremenda, que é pessoas que têm um poder de compra muito pequeno, que qualquer melhoria do bem-estar, sei lá, uma empresa que entra num... por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Nordeste. Você que mora no Nordeste, você deve saber disso. Uma empresa se instala na sua cidadezinha pequenininha, isso muda. Isso traz um crescimento econômico regional tremendo. E melhoria de qualidade de vida, vai gerar emprego, vai gerar um monte de coisas, benefícios. A prefeitura vai ter que fazer estradas, rodovias, saneamento básico, tudo para atender aquela empresa. E no final das contas vai atender você. Então, assim, quando você é negativo, você gera um pensamento negativo, você atrai coisas negativas também. Como, por exemplo, o não investimento de empresas no Brasil. O cara vai preferir, de vez de investir na produção, investir em mercado financeiro. Vai aplicar lá especulando e acabou. E todo mundo perde. Só que quem vai ganhar? Quem investe no mercado financeiro, aquele que tem renda disponível suficiente para além dos gastos que ele gasta, que está habituado a gastar mensalmente, ainda sobra uma grana para investir. Não é o nosso caso, certo? Não é no caso do brasileiro em geral. Então, assim, é bom enxergar, tudo bem, o Flávio, mas você é economista. Você deve ter algum dinheiro para investir. Na boa. Todo profissional deveria ser, sem consciência, ético. Se você está falando de economia, você está falando de economia como um todo. Você pega aí a renda brasileira, a renda do brasileiro, é baixa. Aumentou nas últimas décadas? Aumentou. Tá? Melhorou a qualidade de vida,
os investimentos em educação, alguma coisa, tal, saúde está um caos, mas segurança também está uma porcaria. Mas vamos colocar os pingos nos is e vamos agir. Quando a gente falar de economia, eu estou falando isso agora para os economistas, ou outros profissionais que interagem, falam e formam opinião, vamos agir com generalidade, né? Com isonomia. Só falar de Brasil, não fala do seu umbigo, não fala dos seus parentes, não fala das pessoas que convivem no seu eixo familiar. Vamos falar do Brasil, né? Vamos estudar um pouquinho. Vamos falar da sociedade brasileira, né? Olha, mortalidade infantil diminuiu, olha que maravilha. Por que você não investe aqui no Brasil? O Brasil é Brasil é o país do futuro. Isso deve ser pregado. O Brasil é o país do futuro. Vem investir na gente. Vamos pressionar o governo, vamos pressionar as empresas a agirem conforme ética, com ética. Prosperidade não é para um ou para outro, é para todos. Essa é uma palavra que falta muito no Brasil. Prosperidade. Inflação. Ela é causada por vários fatores, como eu já disse agora, aumento de preço. Mas o aumento de preço inicial, ela às vezes é especulativo. E aí? Como você resolve isso? E a corrente especulativa continua? E o pessimismo vai perpetuando? O que foi o Plano Real? O Plano Real não foi ortodoxo, que é o que significa o quê? O que significa ortodoxia? Não é mainstream, ou não é aquilo que está na cartilha econômica. Tá? A turma se não me engano, Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, grupo de estudos, vários economistas aí, no governo Itamar Franco, já era uma coisa que já vinha sendo estudada desde os primeiros planos econômicos, Plano Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Plano Verão, do Collor. Eram planos de tentativa de estabilização econômica por conta da inflação galopante que ocorria no Brasil. Né? E o Plano Real, o que ele fez? Ele colocou uma coisa fundamental. Ele usou a psicologia. Ele indexou a economia ao dólar, entre aspas, ao real é igual a $1. Tá. Quanto é o RV, que era a moeda que se tinha antes? É R$ 2.750 para comprar $1. Tá? Fazer uma comparação com o dólar. Então, a partir de agora, o real vale $1. Isso mexeu com o comportamento da economia de uma tal forma que até hoje os defensores do Plano Real falam como o Plano Real como se fosse um milagre brasileiro, um grande milagre de estabilização econômica brasileiro, que combateu a inflação, que salvou o Brasil da inflação. Por quê? Porque é psicológico. Pô, a moeda é a mesma, a produção é a mesma, tudo é o mesmo. Só que você dizer que R$1 é igual a $1, e o dólar é a moeda mais valorizada no mundo, o que você causa isso na economia? Consumo, investimento, você estabiliza a economia. Você não tem um problema, por exemplo, de eu sou fabricante, eu vou investir no Brasil. Pô, mas quanto vai ser o preço que eu vou pagar o mês que vem? Meu Deus do céu, 45%? 60%? 70%? Qual é o indexador que eu vou usar para corrigir minha economia? Complicado. Isso aqui é... Por isso que os brasileiros, na época de 80, 90, eram considerados os melhores analistas de preços do mundo. Por conta disso. Porque a gente conseguia, né, pela experiência que a gente tinha de inflação, fazer todas as correções métricas, cambiais, porque isso afeta... Nossa, é um absurdo. Era um absurdo. A inflação, simplesmente, tinha aquelas maquininhas da Tsunami. Quem não lembra disso, quem é antigo vai lembrar disso. Congelamento de preço que tinha na economia, nos planos econômicos, Sarney. Você ia no mercado, você não conseguia comprar açúcar. Os caras seguravam, faziam preço, mercado negro de mercadorias, que a gente... Simples.
que a gente compra no mercado, vai comprar açúcar. Gás, você tinha fila para comprar gás. A economia parou. Absurdo. Carne, tinha que comprar carne congelada da Inglaterra. Meu, a gente tem produção de carne aqui, mas tinha que comprar de fora. Por quê? Porque os produtores não queriam vender ao preço congelado. Você congelar preço é a pior coisa, você mexe com o mercado. Meu, o mercado quer visar lucro. Como você vai fixar um preço? Se o custo que o produtor, que o custo que recai no produtor está aumentando. Sabe, não encaixa. Então assim, tem muitas coisas que aconteceram no Brasil que serviram de testes porque foi o Plano Real. O Plano Real não nasceu sozinho. Deram uma ideia, acabou. Foi assim, na América Latina inteira, a América Latina inteira, tá? Houve planos de estabilização, ou tentativas de planos de estabilização no mesmo tempo. Por quê? Preços internacionais. Uma empresa que investe aqui, que consome, que investe aqui, né? Empresas multinacionais, que compram recursos naturais brasileiros, seja minério de ferro, sejam produtos agrícolas, alimentação, qualquer um, tá? Quando você tem inflação nacional, isso impacta diretamente no preço que o país vai pagar lá fora. Isso afeta também porque a inflação ela corre a renda, vai trazer inúmeros problemas, não só para o governo, mas para as empresas. O câmbio altera, o balanço de pagamentos vai para o saco, entendeu? Você tem o preço da o peso dos importados no Brasil é muito grande. Você tem que importar tudo. Isso corrói a renda mais ainda, porque o câmbio vai interferir, você não consegue vender lá fora, porque o cara não vai querer comprar um produto brasileiro, porque você não sabe quanto o cara vai pagar. A empresa ela gosta de planejamento, toda empresa gosta de planejamento econômico. Aí vem um cara lá, sei lá, neoliberal de mercado, e fala assim, planejamento, como antigamente acontecia, de ligar planejamento econômico com socialismo e comunismo. Pera aí, eu gosto desse planejamento, eu gosto de planejamento. Eu gosto de saber quanto eu vou pagar o ano que vem. Se eu conseguir guardar, planejar aquilo que eu preciso investir para adquirir alguma coisa no final do ano, ótimo. Sabe, tem umas ideias que os caras têm assim que, pelo amor de Deus, parar com isso. Então assim, olha o papo onde vai. São vários assuntos. Isso tudo inflação. Tá? Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então assim, vai explicar câmbio. Quando for fazer um vídeo sobre câmbio, você vai ver que o negócio vai... Eu vou falar de inflação, que o câmbio, de uma certa forma, é inflação. Porque o aumento do valor da moeda ou desvalorização da moeda vai interferir diretamente na compra de algum bem, na renda nacional, naquilo que o país gasta. Então, de uma certa forma, pode ser entendido como inflação. Mas é um valor de troca. Valor de troca. Então, assim, o papo vai embora. Então, assim, fique atento às coisas que você tem, às coisas que você lida no dia a dia. Não adianta você ficar falando, o cara está falando na televisão, está certo, ou está errado. Vai ver direitinho se o cara está falando a verdade, se não está correndo um erro tendencial de falar em relação àquilo que a empresa que ele trabalha pensa. Então, assim, é uma coisa a ser pensada. Beleza? Vou ficar aqui com o vídeo, porque eu já me alonguei pra caramba, eu falo pra caramba. E qualquer dúvida que apareça, né? Você não falou disso. Fala, putz, você falou, mas não falou disso. Você poderia explicar isso? Um assunto, alguma coisa? Deixa um comentário embaixo aí. Aí eu dou uma lida, ou respondo no próprio comentário, ou faço um vídeo para responder. Ok? Sem delongas, já me delongando pra caramba. Um abraço. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado por assistir mais um vídeo Economaster. Deixe seu joinha, siga nosso canal e faça seu comentário. Acesse também nossas redes sociais nos links abaixo. E não se esqueça de acessar o portal Economaster, o seu portal de conteúdos na web. Muita paz, saúde e prosperidade. Até mais!